Olá, 3 de junho de 2019, as principais notícias desta segunda-feira você confere agora aqui na TV Difusora. Comitiva de parlamentares federais do Maranhão que vai visitar centro de lançamento embarca para a Guiana Francesa. O Esporte Sampaio perde invencibilidade, Moto segue líder, Imperatriz tropeça e Maranhão eliminado surpreende e vence pelo Brasileiro. No estúdio vamos falar sobre a obesidade infantil. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho tem Silvão Alves falando de segurança aqui no Bom Dia. Tem Diogo Trim trazendo os bastidores da política. Vamos falar de esporte também. Um balanço no final de semana das equipes maranhenses que disputam o Campeonato Brasileiro. E foram abertos os Jogos Escolares em Imperatriz. Já já você vai saber detalhes também da abertura dos Jogos na região tocantina. Durante 3 dias, vários jovens participaram de uma maratona focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para negócios do setor turístico, criação de startups e estímulo à inovação. A final aconteceu na tarde de ontem. 5 grupos participaram do projeto. A ideia é investir no turismo em cidades com potencial turístico. São Luís, Alcântara, Raposa e São José de Ribamar. A gente filtrou aí com a galera do trade turístico daqui de São Luís e de algumas cidades da região alguns problemas que eles gostariam que fossem resolvidos. E aí a gente juntou essa galera desde a sexta-feira à noite e eles passam por uma jornada de ideação de soluções para esses problemas que a gente falou. Então, desde pensar como se resolver, que tipo de tecnologia utilizar, e aí agora eles estão no momento de apresentação disso para uma banca. Foram 3 dias trabalhando nos projetos, com a formulação de soluções tecnológicas para negócios do setor turístico, criação de startups e estímulo à inovação. O Sebrae mobilizou pessoas ligadas à economia criativa, ligadas ao turismo, ligadas a design, para estimular as equipes que foram formadas e sorteadas aqui a desenvolver alguma solução tecnológica para o trade. E a ideia é a gente promover outras maratonas nesse sentido. Participaram do evento estudantes, professores e empreendedores do trade, programadores e desenvolvedores, além de designers. O turismo aparece como um forte negócio para aquecer a economia local e serve como troca de experiências. Para isso, é preciso planejamento. A tecnologia ela vem não somente para sanar os problemas atuais, mas também para pensar soluções que venham de alguma forma melhorar os serviços ou os produtos que a gente tem e pensar algo inovador para o futuro, de forma que a gente possa atender os anseios de quem visita a nossa cidade. Na programação, palestras, mentorias, seleção e premiação das melhores soluções tecnológicas criadas durante a maratona. Hoje em dia tudo está ligado à tecnologia, né? Tudo é rede social, tudo é internet, tudo é computador, então a gente tem que estar lá, né? Então, tendo as ferramentas certas, a gente conseguindo chegar ao cliente final, né? A pessoa que esteja interessada em vir, é importante para ela entender do nosso destino e se sentir atraída para cá, né? O Tribunal de Contas do Estado analisa as folhas de servidores de todas as prefeituras do Maranhão. O objetivo é identificar casos de acúmulo de função e outras contratações irregulares. O primeiro raio-x sobre as prefeituras do Maranhão foi feito pelo Censo do Servidor Público, realizado no ano passado. Com base nesses dados, o Tribunal de Contas do Estado solicitou das administrações municipais informações sobre os vínculos funcionais. A análise das folhas dos servidores começou em fevereiro e deve durar todo o semestre. Nas prefeituras já investigadas, o tribunal identificou acúmulo irregular de cargos. A Constituição fala que só é possível o servidor ter 2 cargos públicos. Então, geralmente, 2 cargos de professor, um cargo de professor com técnico científico ou 2 cargos de profissionais de saúde regulamentadas. Então, o tribunal ele vem desenvolvendo desde 2018 uma ação para poder regularizar essa situação no estado do Maranhão. Depois do levantamento, o TSE deve notificar as prefeituras que apresentarem irregularidades. Os municípios terão prazo para se adequar à Constituição. O acúmulo de cargos é considerado uso indevido de recurso público. A Ordem dos Advogados afirma que o excesso de funcionários exercendo funções diversas prejudica a qualidade dos serviços prestados,
além de contribuir para as taxas de desemprego. Com esse acúmulo de cargo, existe a possibilidade de não se cumprir a carga horária completa. Então o município acaba pagando por um serviço, né, que não vai ter apresentado de forma completa, porque o servidor pode ter uma incompatibilidade de jornada e não vai conseguir cumprir as 2 cargas horárias. Se tivessem 2 servidores, muito provavelmente a prestação de serviço seria prestada de forma mais eficiente. A Secretaria de Segurança Pública deve apresentar em até 60 dias um relatório sobre o inquérito que investiga a morte de um holandês e a namorada dele em São Luís. O crime ocorreu em 2010. Quase uma década depois, e as famílias de Sandra Dourado e do holandês Joel Bastians ainda tentam encontrar respostas e lutam pela elucidação do assassinato do casal. Essa irmã de Sandra Dourado, que prefere não ser identificada, conta todo o esforço feito nos últimos anos para que o crime não acabe na impunidade. Estamos almejando por essa tão grande justiça, 9 anos de sofrimento, 9 anos de espera, 9 anos de revolta, 9 anos de descaso, 9 anos que nós estamos nos perguntando quem é que está por detrás de tudo isso. Esse crime aconteceu em 28 de fevereiro de 2010. Tanto Sandra como Joel foram atraídos até o local onde foram assassinados por intermédio de um telefonema. Esse caso, até hoje, segue sendo investigado pela Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Tanto a família como os advogados que acompanham o caso acreditam que a morte do casal foi encomendada. O que as famílias pleiteiam é a conclusão do inquérito. Tem-se elementos no processo que podem levar a um indiciamento no que diz respeito à sua autoria, mas, acima de tudo, o inquérito ele precisa ser concluído. E nós temos 9 anos com esse inquérito aberto. Depois de tanto tempo sem solução, a família do holandês encaminhou denúncia contra a União para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, nos Estados Unidos. Para ela, as possibilidades de justiça no Brasil se esgotaram. Há uma nova reunião marcada para o dia 31/7, quando teremos um indicador no que diz respeito à conclusão da investigação, o acompanhamento psicológico das vítimas, a reparação do dano e todos os outros pedidos que foram solicitados na petição apresentada na Comissão Interamericana. Em reunião esta semana com representantes da Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos do Estado, ficou decidido que a SSP vai indicar uma equipe para, em até 60 dias, apresentar um relatório sobre o inquérito. Que a gente quer que realmente, através dessa comissão interamericana, esse caso seja resolvido. E é o que a gente está esperando, essa resposta. Nós precisamos dessa resposta. Agora vamos com informações ao vivo, girando pela cidade, Eduardo Ericeira. Eduardo, vamos com o Eduardo. Bandidos explodiram, Eduardo, nessa manhã em a agência do Banco do Brasil, uma das avenidas principais aqui da cidade. Onde é que você está nesse momento? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos na agência do Banco do Brasil, que fica localizada na Avenida dos Holandeses. Por aqui o estrago foi grande, viu, Adalberto? A gente vai mostrar aqui nas imagens a fachada praticamente toda destruída, muitos pedaços de vidro aqui pelo chão, também pedaços aqui de caixas eletrônicos aqui pela porta. A gente conversou agora há pouco, Adalberto, com algumas pessoas que estavam aqui, inclusive com a própria Polícia Militar, que tem uma viatura da Polícia Militar dando apoio aqui, assistência, a viatura justamente da Avenida Litorânea que está prestando esse apoio aqui, essa assistência após o cometimento desse assalto. E também tem um vigilante que trabalha aqui na agência, só que segundo o vigilante, não fica vigilante aqui na parte da noite e madrugada. Ele já chegou para pegar plantão agora pela manhã e ele relatava que o cofre aqui da agência não foi atingido. Ele já fez aqui uma vistoria prévia, o cofre aqui da agência não foi atingido e os caixas eletrônicos, apesar de a gente olhar pedaços de caixas aqui pelo chão, eles não foram todos danificados. Aqui aparentemente a gente tem que preservar o local, por conta disso a gente não pode entrar para ajudar no trabalho da perícia, quando chegar para fazer o trabalho de perícia, mas a gente percebe que os caixas eletrônicos, boa parte deles não foi afetado aí pela explosão.
mas a agência ficou bastante danificada de qualquer forma. Então, por conta disso, o vigilante acha que os bandidos não conseguiram êxito, não conseguiram levar tanto dinheiro assim, ou de repente não conseguiram levar quantia alguma. Agora, claro, isso aí só a agência vai poder confirmar depois. Como eu disse, o trabalho da perícia deve ser feito daqui a pouco. A Polícia Militar já se encontra aqui no local prestando esse auxílio. A única informação que a gente tem, Adalberto, a gente conversou aqui com o pessoal da Polícia Militar e com o vigilante, como a gente havia lhe dito, e em relação a isso, a única informação que a gente tem, não se sabe quantos bandidos participaram dessa ação criminosa aqui na agência do Banco do Brasil na Avenida dos Holandeses. A única confirmação que a gente tem é que o assalto foi entre 2 e 3 horas da madrugada, segundo o vigilante que a gente conversou e também a Polícia Militar. Só após a perícia, o trabalho agora vai ser da Polícia Civil para investigar esse caso e tentar chegar aos autores dessa ação criminosa que envolveu mais uma explosão de agência bancária aqui na capital São Luís. Adalberto, é com você. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho, Eduardo volta girando pela cidade, trazendo mais informações para nós. Agora, a participação aqui do Bom Dia é de Silvan Alves. Vamos conversar com o Silvan. Silvan que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia. Bom dia. Ô, Silvan, vamos falar sobre a prisão de um acusado de matar um agente de trânsito lá em Cururupu. Aquele caso ganhou repercussão, né? Exato. Ele tinha ameaçado a vítima dias atrás, de acordo com informações da própria polícia, e acabou consumando a prática do crime. Ele foi identificado como Gilberlan Rodrigues Soares, ele foi preso depois que a polícia recebeu informações de que ele estava em determinado local e acabou sendo conduzido para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. Ainda havia elementos para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele foi autuado em flagrante. Embora a polícia trabalhe com a possibilidade de que um desentendimento, uma discussão que eles tiveram antes e que originou essa ameaça, né, pode ter sido motivo do crime, mas outras motivações ainda não estão descartadas. Na investigação, a polícia quer explicar muito bem se foi realmente só essa discussão, que foi uma discussão banal, que é comum até ocorrer nas cidades entre agentes e motoristas, eles entendem que se foi só esse mesmo, essa simples discussão que motivou o Gilberlan a ir depois e tirar a vida da vítima. Uma coisa é certa, de que ele premeditou, não é? Tanto é que ele ameaçou a vítima e premeditou, planejou o crime para poder executar o agente de trânsito. Silvana, Raposa, um taxista foi baleado, depois eles seguiram aqui em direção à Avenida Litorânea, o carro capotou, a polícia conseguiu alcançar aí, prender esses acusados? Um assalto aconteceu na tarde desse domingo. O taxista César dos Santos, ele estava em deslocamento lá para o município de Raposa, numa corrida, eram 4 indivíduos, e lá eles anunciaram o assalto, acabaram baleando. O estado de saúde do taxista ainda preocupante, porque ele levou 2 tiros na região da cabeça, um deles acabou atingindo a região do pescoço, ele passou por cirurgia ainda, está internado no hospital. Depois do assalto, eles tomaram o carro da vítima, um Corolla, e vieram de lá do município de Raposa e foram visualizados pela polícia já aqui na Avenida Litorânea. O veículo trafegava em alta velocidade, chamou a atenção dos policiais, que iniciaram uma perseguição. Eles bateram na calçada e caíram no barranco, já na praia, na orla, onde tem umas pedras lá. Eles capotaram o carro e aí tentaram fugir pela praia, mas acabaram sendo presos por guarnições da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Foram levados para a delegacia. Havia uma mulher, já que a vítima informou isso, que havia uma mulher lá no momento do assalto. Na hora em que o carro capotou, essa mulher não estava mais no carro, ela não foi vista, então a polícia consegue investigando, porque parece que essa mulher teria sido justamente a isca que atraiu, fez com que o motorista fosse até esse local onde ele foi assaltado por esses bandidos aí. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, bom dia. É o nosso Silvan Alves que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Confira agora o nosso giro de notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou a prorrogação da data final da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa no Maranhão, solicitada pela AGED. A extensão do período de vacinação foi motivada também pelas condições climáticas com índices pluviométricos acima do normal, que ocasionaram alagamentos, interferindo diretamente no bom andamento da campanha no estado. A vacinação de bovinos e bubalinos, que deveria ser realizada até 31 de maio, também poderá ser executada sem penalidades ao produtor até o dia 10 de junho.
A Petrobras anunciou nova redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A gasolina e o diesel tiveram uma redução de 13 centavos por litro no valor médio às distribuidoras no país. O preço final ao consumidor, contudo, vai variar de acordo com o local de venda do combustível, pois sobre o valor entregue pelas refinarias incidem impostos municipais e estaduais, além do custo operacional e da mão de obra e da margem de lucro das empresas. Entre as refinarias com menor preço da gasolina estão as de São Luís, que vende o litro a R$ 1,78. O Maranhão imunizou 91,31% da população dos grupos prioritários contra a gripe. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 1.688.965 pessoas receberam a vacinação na rede de saúde. Com o resultado, o Estado superou a meta da campanha de vacinação contra a influenza. No Maranhão, o esforço conjunto garantiu um contingente de mais de 90% dos grupos prioritários vacinados. De acordo com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, em todo o Brasil foram aplicadas 45,7 milhões de doses do total do público-alvo de 59,4 milhões. A capital maranhense registrou até o momento 76,34% do grupo prioritário vacinado. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um grave problema de saúde, a obesidade infantil. E mais, tem John Coutrinho, os bastidores da política. São 7 horas e mais 18 minutos. Imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses nesse momento. Imagens da Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau. O trânsito começa a ficar mais complicado no sentido Calhau-Centro nesse instante. Imagens ao vivo de São Luís. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. E agora nós vamos trazer uma boa notícia, que em junho não haverá cobrança de taxa extra nas contas de energia elétrica. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, notícia boa, né, para os consumidores em todo o Brasil. Não vai haver cobrança extra aí pelo consumo de energia elétrica. A bandeira tarifária para este mês de junho é verde, quer dizer, está livre de qualquer tipo de acréscimo na conta de energia elétrica. A situação de cobrança extra envolve dois fatores: a questão do risco hidrológico e também a questão do custo de energia. Segundo a ANEEL, tem a questão também das chuvas. O mês de junho é um mês atípico, é um mês tipicamente de estação seca, principalmente nessa parte norte do país, onde abrange aí o estado do Maranhão e os estados principalmente da região norte e também da região nordeste. Mas mesmo com a estação seca, essa questão de mudança climática, as chuvas foram boas no mês de maio, apesar do mês de maio ter sido aí de bandeira amarela, mas as chuvas foram boas e por conta disso a bandeira para este mês de junho é verde, é livre, não vai ter nenhum tipo de cobrança de acréscimo por conta da energia elétrica. A gente lembra que a bandeira amarela, por exemplo, que foi a do mês de maio, a cobrança aí de R$ 1,50 por 100 kW aí consumido. A bandeira vermelha é ainda pior. No patamar 1, a cobrança aí é de R$ 4,00 por 100 kWh consumido, e também no patamar 2 é de R$ 6,00, quer dizer, bem mais caro, mas felizmente é uma notícia boa para os consumidores. Para este mês de junho, a bandeira será verde, não vai haver aí nenhum tipo de acréscimo na questão da cobrança por consumo de energia elétrica. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 23 minutos. Olha, hoje é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. A proposta é exatamente alertar a população sobre os cuidados necessários para combater essa doença que afeta milhares de crianças em todo o mundo. Para falar sobre o assunto, nós convidamos, está conosco aqui no estúdio, a doutora Renata Nascimento Duarte, que é cardiologista. Doutora, bom dia. Bom dia. Doutora, é um problema sério, porque os dados mostram mais de 300 milhões de obesos no mundo. No Brasil, 4 milhões e em relação a sobrepeso e obesidade, 39% da população adulta e cerca de 20%, 18% a 20% de crianças. Essa é uma preocupação que tem aumentado em relação aos médicos, aos cardiologistas, sobre o crescimento, inclusive, o avanço dessa doença entre crianças? Sim, com certeza. Na verdade, desde 2013, a American Medical Association dos Estados Unidos, ela já coloca a obesidade
como um problema de saúde pública e uma doença, né? Em especial a infantil. E nós percebemos que o hábito de vida da população tem modificado. Com a modificação dos hábitos de vida, a gente observa que as crianças, em especial aquelas que têm hábitos de vida menos saudáveis, em especial a atividade física e a alimentação, são crianças que têm um risco maior. Então, hoje se sabe que a obesidade infantil ela não é só uma questão genética, de forma nenhuma. Tem alguns estudos que colocam gêmeos vivendo em ambientes diferentes e percebe-se que, a partir dos hábitos de vida, um gêmeo pode ser obeso e o outro não. Doutora, e aí entra a prevenção, não é? Quais os cuidados que se deve ter? Há casos registrados de hipertensão em crianças também, e com frequência? Sim, com certeza. E a hipertensão, ela já é uma das complicações da obesidade infantil. Então, ainda muito cedo, a criança, ela já pode sim ser hipertensa. E nós percebemos que a partir do momento que se trata ou se previne, no caso, como você está perguntando, isso é descartado. A prevenção, ela tem muita relação com os hábitos de vida, então, já que se percebe que o ambiente, ele faz muita diferença, né? Então, o ideal é que essa criança, ela tenha hábitos de vida saudável, que seria o quê? Hoje a gente sabe que as propagandas, a criança está sempre pertinho da TV, quando essa TV não é saudável, faz com que a criança ela fique muito tempo vendo propagandas de guloseimas. Tem um estudo nos Estados Unidos que mostra, esqueci o nome do estudo agora, mas que mostra que o aumento da ingestão de substâncias deletérias, no caso guloseimas, por crianças já obesas, quando elas assistem mais propagandas de guloseimas. A resposta a esse estímulo, né? Isso mesmo. E hoje a televisão diminuiu de tamanho, né? A gente está falando de televisão, mas agora que cada um tem o seu no quarto, vai com o celular, quer dizer, era isso que eu ia dizer. Esse é um outro problema. Né? Isso. O celular, o fato de a gente estar substituindo essa atividade física, ou a criança brincar, porque na verdade a cidade hoje, as cidades brasileiras como um todo, os países industrializados principalmente, eles estão crescendo verticalmente, né? Então as cidades estão crescendo verticalmente. A rua hoje passa a ser um problema no sentido de estar cheia de perigos. Então você opta por ficar em casa. E ao ficar em casa, a criança, por ter muita energia, você dá o celular. E ao dar o celular, a criança senta e se quieta, né? Então é muito comum chegar no nosso consultório famílias em que a criança ela tem algum grau de obesidade e quando a gente vai fazer a pesquisa, né, a anamnese, as perguntas para saber de onde que está vindo isso aí, se é alguma doença mesmo, né, endocrinológica que está proporcionando alguma coisa ou se é uma obesidade infantil. Então a gente leva essa criança para o consultório e aí percebe que esses hábitos de vida, em especial com o celular e a má alimentação, são as causas. E aí está a prevenção. Doutora, aí vale também aquela máxima de que os pais realmente são um exemplo, ou devem ser um exemplo, não é? Não dá para pedir que uma criança tenha hábitos saudáveis se a geladeira de casa está naquela situação que a gente já conhece e que, em geral, infelizmente, né, atinge diretamente as crianças com produtos que não são saudáveis. Né? É isso. E você tocou num ponto interessante, que é um ponto que eu trago no consultório, inclusive, porque essa é uma pergunta, as mães chegam muito aflitas, né, porque percebem que o filho só está comendo besteira. E sabem, muitas delas já sabem dessas questões delicadas que é a obesidade infantil. Então, a minha primeira pergunta é, quem tem o dinheiro para comprar a comida que se dá para a criança? Então, quem tem o dinheiro é quem tem que decidir, é quem vai ao supermercado, é quem tem que fazer boas escolhas. E muitas vezes o que a gente vê são pais que não têm bons hábitos de vida. Mas a gente sabe hoje em dia que, na verdade, comer besteira é bom, é gostoso, né?
Mas tem, hoje em dia também, né, uma gama de comidas e tudo, e as nutricionistas e as nutrólogas, amigas minhas, são muito boas nisso, né, para orientar junto conosco essa reeducação alimentar. Então, quando se trata de obesidade infantil, a gente não fala em dieta, a gente não fala em regime, a gente não fala em dizer não no sentido de ficar com fome, não. A gente fala sobre reeducação alimentar. Por quê? Porque, na verdade, o processo educativo da criança também faz parte da questão nutricional. Então, quando a gente vê uma criança obesa, isso quer dizer que ela necessita ser educada ou reeducada nutricionalmente. Doutora Renata, obrigado pela entrevista. O assunto é vasto, a gente passaria aqui mais tempo falando sobre ele, mas nosso tempo é limitado. De toda forma, agradeço a sua participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Vamos mudar de assunto. Olha, o governo federal estuda liberar saques de contas ativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. O objetivo é estimular o crescimento da economia. A informação foi confirmada essa semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Assim como aconteceu com as contas inativas, agora o governo estuda a possibilidade de liberar saques das contas ativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, uma medida que poderá resultar em impactos positivos, mas também negativos. O impacto positivo que está sendo esperado seria colocar na economia cerca de 20 bilhões, o que faria com que a economia voltasse a tomar novos rumos. Bom, quem está com suas dívidas poderia sanar suas dívidas e aí gerar liberação para novas aquisições, empréstimos ou até mesmo novas aquisições, financiamentos. O objetivo dessa medida, caso ela siga em frente, é injetar recursos capazes de promover a retomada do crescimento. Entre os setores que poderão ser beneficiados com essa injeção na economia, destaque para o comércio varejista, bom para os empresários, mas também para os consumidores. Se isso vier a se concretizar, a gente acredita que muita parte desse recurso vai ser utilizada para quitar dívidas, que diretamente afeta o comércio, porque retoma o crédito da população e com mais crédito ela volta a consumir, que é um dos principais gargalos hoje da nossa economia, é a falta de crédito da população. Hoje o saque das contas ativas só é permitido em situações específicas, como no caso do trabalhador ser demitido sem justa causa, ou se for para utilizar esses recursos na aquisição da casa própria. Para que essa liberação seja autorizada, o governo federal ainda depende de algumas contrapartidas, entre elas a aprovação da reforma da Previdência. Essa poderá ser uma excelente oportunidade para quem possui dívidas e pretende quitar os débitos, mas se não for o caso, utilizar o dinheiro para realizar bons investimentos. Pegar esse dinheiro e simplesmente gastar com despesas normais de custeio não é interessante. Só é interessante se ela pegar esse dinheiro e fizer um investimento, realizar com que esse dinheiro gere novos rendimentos para ele, o que seria superar a rentabilidade que ele está tendo hoje com o dinheiro parado no FGTS. É hora de falar de política com o nosso colunista John Coutrinho. John, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto, boa semana a todos. John Coutrinho, o governador Flávio Dino respondeu aí ataques de uma deputada federal, John? Sim, Adalberto, a deputada federal Joyce Hasselmann, líder do governo Bolsonaro, é do PSL, líder do governo Bolsonaro no Congresso. Ela esteve aqui no final de semana, no sábado especificamente, ali proferindo uma palestra sobre a importância da reforma da Previdência. E a deputada federal Joyce Hasselmann, líder do governo Bolsonaro, ali no Congresso, além de falar da importância da Previdência, ela também fez algumas críticas ao governador Flávio Dino. Disse que o Estado, a população maranhense não merecia o governador, disse que o Estado e a cidade estão abandonados, né? E que era preciso endireitar o Maranhão, ou seja, no contraponto à questão da esquerda, ao termo esquerda. Além disso, ela filmou e divulgou nas redes sociais, colocou um vídeo que mostra uma estrada. Ela não especifica, Adalberto, se é uma estrada, uma BR, que é da alçada do governo federal, ou se é uma MA do governo estadual, mas ela fez críticas ao governo. Vamos acompanhar um pouquinho desse vídeo, desse trecho da deputada Joyce. Aqui no Maranhão,
Olha a tragédia. Olha isso aqui. É só buraco em cima de buraco. Olha isso. Olha isso. Dá uma olhadinha. Ei, governador, vamos se mexer aí, rapaz? Vamos trabalhar ou vai ficar aí de frescura? Olha aí. Aí foi a deputada federal Joyce Halsemann e o governador se manifestou ontem à noite no Twitter, não diretamente a Joyce, mas deixou um recado direto para ela, ou indireto, né? Vamos ver aqui no Twitter como o governador se manifestou. Ele diz o seguinte: é uma nova moda na extrema-direita, figuras políticas de pouca expressão. Ele se refere a Joyce como figura de pouca expressão, me agredido com mentiras, termos chulos, baixarias. O governador diz, Adalberto, que não responde a esse tipo de baixaria, segundo ele, nesses termos chulos, porque tem educação e tem mais o que fazer. Ele destaca aí, no final de semana, 15 inaugurações em 15 dias. Ou seja, o governador, então, faz essas críticas. É importante destacar que, claro, além de alguns das questões das MAs, que algumas estradas, Adalberto, realmente precisam de reparos. Foram feitas ainda neste ano, mas já estão se deteriorando. É preciso que o governo do estado realmente atue para recompor, refazer esse pavimento das estradas, essas MAs que acabaram sendo destruídas pela chuva. Mas também, em contraponto, as BRs também precisam, Adalberto, de reparos. Ou seja, as BRs também, BR-135, a entrada de São Luís, e outras BRs que são de competência do governo federal, do qual a deputada federal, líder do governo Bolsonaro, esteve aqui no Maranhão, precisar falar também, dizer assim, olha, o governo federal também precisa ajudar o Maranhão nas BRs, que é de competência do governo federal, não do governo estadual. Então, a deputada deveria também cobrar do próprio presidente Bolsonaro uma ajuda ao Maranhão. Ainda, Adalberto, em relação à deputada Joyce, dessa visita dela, essa palestra que ela fez da reforma da Previdência, ela cobrou uma renovação no PSL, renovação, novas lideranças. Hoje o PSL é comandado no Maranhão pelo vereador Chico Carvalho, né? É um experiente vereador, e é claro, eles cobram da própria Joyce e do próprio governo federal ajuda aqui no PSL. Nenhum cargo federal foi distribuído ainda para o PSL, mas somente para a bancada federal, alguns poucos deputados federais. Então, ou seja, a deputada mais falou, mais cobrou do que deu soluções. Então, a deputada Joyce Halsemann precisa, então, atentar para isso antes de sair criticando todo mundo. João, nosso tempo já está se esgotando, mas rapidinho falar sobre a vida do ministro Marcos Pontes, que fez uma parada aqui em São Luís, inclusive, antes daquela missão internacional à Guiana Francesa. Aliás, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa missão brasileira à base espacial lá na Guiana Francesa. De forma bem rápida, Adalberto, hoje começa então essa missão. Senador Everton, senador Roberto Rocha, o vice-governador Carlos Brandão, alguns deputados federais, Dardo Brade, como Pedro Lucas Fernandes, o próprio Márcio Gerri, estarão já hoje se dirigindo, né, a Guiana Francesa, a base de Kourou. A base de Kourou é dirigida, né, pela Agência Espacial Europeia. E eles querem fazer essa vistoria para ter um parâmetro, para ver como funciona essa agência espacial lá na Guiana Francesa, para trazer o mesmo modelo para o Maranhão. Ou seja, nesse acordo de salvaguarda feito com os Estados Unidos. Então essa visita hoje, já começa hoje, vai até terça-feira, Adalberto. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Até amanhã. É o nosso Diogo Coutrinho, nosso colunista de política. No próximo bloco, saiba como foi o fim de semana dos times maranhenses que disputam o Campeonato Brasileiro. Você vai ver também, Teatro Arthur Azevedo completa 202 anos de história. A gente vai conferir uma reportagem depois do intervalo. São 7 horas e mais 38 minutos no Maranhão. São 7 horas e mais 41 minutos. Vamos agora a informações ao vivo, atualizando sobre a visita da comitiva de parlamentares maranhenses, a saída, inclusive, dessa comitiva, que vai visitar a base de Caiena, o embarque agora pela manhã, aqui na capital, destino Guiana Francesa. Os detalhes dessa missão internacional com Eduardo Ericeira. Eduardo, a comitiva já saiu do hotel? Isso, Adalberto, agora há pouco, por volta aí de 6h30 da manhã,
Os parlamentares saíram com destino ao Aeroporto Internacional Hugo da Cunha Machado, onde vão seguir o trajeto para a Guiana Francesa, onde vão visitar a base de Cayena para justamente verificar como é que se dá o funcionamento. Isso parte aí dentro do processo do acordo de salvaguardas entre o Brasil e os Estados Unidos, assinado pelos dois governos, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, para o uso comercial da base aérea de Alcântara, aqui no estado do Maranhão, pelos Estados Unidos. Ao todo são 21 parlamentares. Essa comitiva vai ser aí coordenada, está sendo coordenada pelo deputado federal maranhense, Márcio Gerri, do PCdoB, ele que vai na condição de presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, substituindo o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. Só que além do deputado Márcio Gerri, também outros parlamentares maranhenses vão compor essa comitiva, além de deputados federais, também deputados estaduais, representantes do governo do estado do Maranhão, também do governo federal. O ministro Márcio Pontes, inclusive, vai ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, e também representantes da Universidade Federal do Maranhão. Uma visita extremamente importante dentro desse processo aí do acordo de salvaguardas envolvendo Brasil e Estados Unidos. Aí a preocupação muito grande que as comunidades quilombolas que residem em Alcântara não sejam afetadas por conta desse acordo, mas que a base de Alcântara renda também seja importante economicamente aqui para o estado do Maranhão e também para o país. Serão 2 dias de visita, hoje dia 3 e também amanhã, dia 4 de junho. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos mudar de assunto, agora a gente fala de esporte. Vamos falar nessa segunda de Campeonato Brasileiro e começamos pela Série C. O Sampaio foi a Campina Grande e perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pelo 13 por 3-0. Marcelinho Paraíba marcou 2 vezes, uma delas cobrando pênalti, e Anderson Pena também balançou a rede para o time da casa. Com a derrota para o time que estava na lanterna do Grupo A, além de perder a invencibilidade na competição, o Sampaio ocupa a 2ª colocação com 11 pontos. O Ferroviário, que bateu o ABC em Natal, voltou a liderar o grupo com 13 pontos. Portanto, o Sampaio acabou perdendo para o Lanterna e o Ferroviário, que estava ali colado em 2º lugar, venceu. Por isso, pulou à frente, está em 1º lugar no grupo. Pela Série C ainda, em Imperatriz, o Cavalo de Aço perdeu em casa para o Santa Cruz de Recife. Diante de um dos melhores públicos dentro do Frei Epifânio no Brasileiro Série C 2019, o Imperatriz recebeu o Santa Cruz, time de Pernambuco. A partida pela 6ª rodada começou sem muita empolgação, até que os visitantes começaram a botar pressão, pouco depois dos 10 minutos de jogo. Júnior Chicão, que ainda não marcou no campeonato, teve várias chances de fazer as pazes com a bola e com a torcida, mas não conseguiu aproveitar. Até o Dudu receber a bola e acertar uma pancada. A Imperatriz tem mais uma chance de abrir o placar nesta cobrança de falta. Na trave, para assustar o goleiro e alegrar a torcida. No segundo tempo, o Cavalo de Aço voltou mais forte. O técnico Paulinho Kobayashi, que no retorno ao clube estreou na partida de sábado, já havia mexido na escalação após o gol do Santa Cruz. Colocou o Val Barreto aos 20 minutos no lugar de Júnior Chicão. Val teve algumas chances e acabou saindo machucado minutos depois. A chance de empatar estava nos pés de Adalto na cobrança de pênalti. Final, o Santa Cruz voltou para Pernambuco levando mais 3 pontos na bagagem, o Imperatriz amargando mais uma derrota, desta vez dentro de casa. Levanta a cabeça, ver onde a gente errou aí e no próximo jogo a gente acertar esses erros aí. Derrota na volta do técnico Paulinho Kobayashi ao comando da equipe do Imperatriz. Aliás, depois desse resultado de ontem, a diretoria fez uma reunião de emergência ontem pela manhã com a comissão técnica cobrando já resultados aí a partir da próxima partida. Para o time precisa dar uma virada aí no Campeonato Brasileiro, senão a situação fica mais complicada. Pela Série D, o Maranhão surpreendeu e venceu o Central por 4-3 aqui em São Luís. Mesmo eliminada da competição, a equipe atleticana conquistou sua primeira vitória no Brasileiro. Isaías, Marciano e Kleber marcaram para o Maranhão Atlético e Joelson marcou 3 vezes para a equipe do Central. O Motoclube, já classificado para a próxima fase, empatou com o São Raimundo em 1-1 e continua líder do grupo A3 na Série D. O jogo foi lá em Santarém, no Pará.
no estádio Colosso do Tapajós. O placar foi aberto por Dadá, cobrando pênalti. Em seguida, o Moto empatou com o Márcio Diogo. Na próxima rodada, o Moto joga lá em Roraima contra a equipe do Atlético. Em Imperatriz, foi aberta oficialmente a 38ª edição do GES, Jogos Escolares de Imperatriz. Vamos ver como é que foi. Os Jogos Escolares, ponto de partida para grandes histórias. É o início da realização de sonhos. Isso explica o brilho no olhar dos competidores e a animação das delegações durante a solenidade de abertura oficial dos Jogos Escolares de Imperatriz. Sempre uma grande expectativa e que a gente seja campeão. Ao todo, 102 escolas municipais, estaduais e particulares vão participar da competição. São quase 6.000 atletas que irão disputar em 23 modalidades coletivas e individuais nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto. O fomento do esporte, a participação deles, a união, o trabalho em equipe é de extrema importância para o futuro dessas crianças. A tocha olímpica foi conduzida por alguns dos alunos campeões do GES do ano passado até chegar na Luana, campeã maranhense de atletismo de 2018 e 6º lugar no brasileiro, que ficou responsável por acender a pira olímpica. Para ela, um momento de muita emoção. Pegou de surpresa isso, eu nunca pensei que ia ser parabenizada hoje aqui no Maranhão. Eu estou muito emocionada. A tocha vai ficar acesa simbolicamente até o dia 17 de junho, quando oficialmente o GES termina. Os nossos jovens estão com a expectativa boas, vão disputar bons jogos e o mais importante é que o esporte traz a união. E saindo da competição de Imperatriz dos Jogos Escolares, eles vão para São Luís disputar os GEMES, Jogos Estadual do Estado do Maranhão. Vamos mudar de assunto agora. O mês de junho já chegou e com ele as tradicionais brincadeiras juninas. Mas somente 25 arraiais da capital já receberam alvarás de funcionamento. Assim como os arraiais oficiais, os privados, sejam em ambientes abertos ou fechados, também já estão em fase final de planejamento. No Viva da Liberdade, o arraial tradicional do bairro, a festa começa daqui a pouquinho. Hoje a gente comemora também os 101 anos do Bairro da Liberdade e a abertura do Arraial Comunitário Viva a Liberdade. E convidamos a todos a vir participar e prestigiar hoje grande inauguração em comemoração de 101 anos da Liberdade. Acontece que até o momento somente 25 representantes de arraiais em São Luís obtiveram o alvará de licença para o funcionamento legal durante o período. No ano passado foram concedidas 120 autorizações de funcionamento. O documento é emitido na Delegacia de Costumes e Diversões Públicas para eventos que irão acontecer na capital. Para arraiais em outros municípios, o alvará é emitido pela delegacia local. O primeiro passo é ele conseguir um abaixo-assinado do local, do local onde vai funcionar o evento, daquelas proximidades, para aquelas pessoas que ali residem. O próximo passo é até a prefeitura conseguir a autorização. Ela pode ser através da blitz urbana, onde é o espaço público, ou então sendo uma via a circulação de veículo, a SMTT. Também é o Corpo de Bombeiro, para ver o aspecto da segurança. E a Secretaria do Meio Ambiente. De posse desses documentos, dessas autorizações, ele virá aqui até a Delegacia de Costumes, onde também será concedida a autorização para que ele possa funcionar legalmente. Os arraiais que funcionarem sem autorização podem ser fechados e os responsáveis responder criminalmente pela infração. Serão feitas fiscalizações com vários órgãos, inclusive com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, a própria Prefeitura, e aquele evento que estiver funcionando de forma irregular, ele poderá ser interditado e o responsável também responder pelo crime de poluição sonora. Com todos os documentos em mãos, agora é só aproveitar a festa que vai durar 30 dias. A gente se preocupa com o antes, durante e depois do evento. A gente acionou a Prefeitura de São Luís, a gente tem o apoio da Prefeitura, questão da limpeza, a gente tem todas as licenças expedidas pelos órgãos e a gente também se preocupa de fornecer aos vendedores ambulantes segurança para quem frequenta o arraial, A gente acionou também o Comando Geral da Polícia Militar e um arraial seguro, com segurança e promover alegria para todos. Em uma noite de muita emoção e homenagens, o Teatro Arthur Azevedo comemorou mais de 2 séculos. A
As orquestras Jovem do Maranhão, João do Vale e de Violões da UEMA e a Escola de Música do Maranhão se apresentaram no espetáculo em comemoração aos 202 anos do Teatro Arthur Azevedo. Na plateia, pacientes e servidores da Rede Estadual de Saúde. É uma honra poder comemorar os 202 anos com esse cuidado, trabalhando a arte enquanto terapia e a arte enquanto cuidado da saúde mental. Então a gente tem aqui hoje pacientes, muitos deles vindo pelo teatro pela primeira vez, nunca tinham tido essa oportunidade. Alguns pacientes que estão no CAPS com a gente, que desenvolvem a arte como um cuidado para os seus problemas e que viram na arte um caminho para escapar de remédios ou de um tratamento mais tradicional. O Teatro Arthur Azevedo é a segunda casa de espetáculos mais antiga do Brasil e está entre os 16 teatros monumentais do país. Nosso foco principal é valorizar a produção do Maranhão. É óbvio que a gente sempre vai ter um intercâmbio com alguma atração nacional, mas o foco principal é esse. Nosso objetivo é exatamente fazer uma arte de qualidade dentro do nosso teatro, dentro do nosso estado e depois tentar levar isso para o Brasil e para o mundo. Parceiros do teatro foram homenageados. Na ocasião, a estreia do artista plástico Raoni de Aquino com a exposição Primeiro Ato. Os quadros retratam a relação do artista com a casa. Tudo isso assim me remete a um passado que eu não posso, que a gente não vive mais hoje, né? Porque quando eu estou lá dentro eu me desligo do mundo lá fora, né? E tudo flui. É como se a vida dentro da casa, né, tivesse mais sentido para mim. Sem dúvida, uma das mais belas casas de teatro do Brasil, né, do país. É importante a história do Teatro Arthur Azevedo. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no Portal MA10. Amanhã vamos falar sobre vários assuntos, entre eles os números do CAGED, o cadastro de empregados. A gente vai trazer análise sobre esses dados, também a possível liberação do FGTS, assuntos ligados à economia. O economista Felipe de Holanda é o nosso entrevistado no Bom Dia Maranhão desta terça-feira. A gente se encontra amanhã. Até lá, às 7 da manhã, a gente se encontra.